Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia agora o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para a seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Nesta edição, o Palavra de Professor fala a respeito do feminicídio. Nossa entrevistada é a professora Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação, que aborda o feminicídio como tema de estudo e debate em suas atividades acadêmicas. Ela é coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero, NIEM. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde aos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui colaborando com o programa de vocês. Somente neste ano, 1.180 casos entre tentativas e fatos consumados. Então, professora, a que se deve isso? Como a senhora avalia esta questão do aumento do feminicídio no Brasil? Primeiro que o índice é alarmante, né? São índices muito altos, o que a gente pode considerar assim como um caso de calamidade, né? Tão alto que são esses índices no Brasil. Tem várias causas, né? São várias camadas que a gente pode buscar para tentar pensar, né, esse fenômeno. Mas o que os índices estão nos dizendo? Que o poder público está ineficaz em relação a responder, né, efetivamente a esses casos com índices tão elevados. A gente tem, né, a Lei Maria da Penha, nós temos também a Lei do Feminicídio, que foram avanços importantes, né? Inclusive o feminicídio, ele era lá em 2015 uma qualificadora do crime de homicídio. Isso mudou em 2024. Isso foi importante, né? Ele se tornou um crime em separado e que inclusive aumentou a pena. Então, passou para 20 anos, podendo até 40 anos. Então, isso foi importante ter havido essa desvinculação, de deixar de ser só uma qualificadora para ser, né, um crime de forma isolada. Mas a gente está vendo que mesmo a gente tendo esse arcabouço legal, né, e formas de lidar legalmente com a situação e tendo aumento de penalidade, não é suficiente, porque a gente vê que em muitos casos os homens que estão cometendo feminicídio, eles depois tentam suicídio. Então, mesmo que não viessem a tentar o suicídio, que às vezes bem sucedido, o fato de poder ter uma pena de 20 ou 40 anos não o intimida. Ele sabe que existem leis e também não o intimida. Então, o que a gente tem que pensar é que tem um atravessamento aí de uma relação de poder, né, de homens que acham que são donos das mulheres, que essa violência a gente tem também que desnaturalizar, porque ninguém nasce, né, violento, e ninguém é violento por natureza. Mas se essa violência ela é construída e constituída socialmente, onde desde pequeno, né, nós temos meninos sendo estimulados a brigar, a bater no outro, revidando. Então tem toda uma construção social para a violência de meninos que vão se tornar homens violentos em potencial, né? E que essa estrutura social está reproduzindo esse tipo de relações, onde nós temos as mulheres vistas, né, como um objeto, como elas podendo ter donos que não têm vontade própria, que são subalternizadas e que, portanto, nessa condição de subalternizada, elas têm que obedecer, elas têm que seguir o que os homens querem e têm expectativas em relação a isso. E quando possivelmente as mulheres venham a dizer não, ou venham a querer romper relações abusivas, ou querem mudar sua vida, os homens não aceitam isso, com os quais elas se relacionam e partem, né, para atos mais violentos. Nós sabemos que a ocorrência do feminicídio, ele faz parte de um ciclo violento, né? Ninguém acorda e diz, bom, hoje eu vou matar alguém.
de uma estrutura social machista que vem de muito tempo também. É toda uma estrutura que está na base do patriarcalismo, né? Onde o machismo é um produto desse patriarcalismo e que valoriza tudo que é do homem, tudo que é do masculino e vê de forma negativa ou despreza tudo que é associado ao feminino e à mulher. Então, nessa convivência, né, tem a coluna do que é mais positivo, valorizado, e o que é negativo e desvalorizado, que geralmente é o que envolve as mulheres, né? Então, é isso que a gente tem que combater também com uma camada mais profunda para uma mudança efetiva, né, de comportamento, uma mudança de estrutura social que venha se refletir nesses comportamentos para que não se acha mais, que seja natural, né, conviver com a violência. E esses ciclos de violência também que tem que ser rompidos, que são muito difíceis. E ele não começa às vezes com palavras mais agressivas, que a violência não é só a violência física, é patrimonial, temos é psicológica, formas, verbal. Várias formas de violência, onde a violência física é uma delas, né, que se manifesta, mas outras também, e que muitas vezes, às vezes acontece antes. Uma palavra atravessada, ríspida, grosseira. Tem a violência patrimonial também, em muitos casos. Então, é um ciclo, né, e uma escalada de violência que vai aumentando, às vezes um empurrão, às vezes um tapa, e daí isso vai tomando proporções porque, né, parece que não existe nenhum tipo de controle sobre essa violência, porque não vai dar nada, ou eu tô... Me é permitido, né, fazer o que eu estou fazendo, porque... As mulheres valem menos as suas vidas, tem uma relação de dependência econômica muitas vezes, e aí estão, né, subjugadas pela questão econômica. E aí parece que sendo aceitável, né, que essa violência vá se instalando e existindo nessa relação. Como a ciência política define o feminicídio, professora? Nós temos muita clareza que esse ambiente em que prevalece, né, a misoginia, que ele é envolto como uma forma de crime de ódio, né, de gênero, porque ele é direcionado para um grupo específico, né, para as mulheres. Nós sabemos também que alguns grupos são mais atingidos, né, sofrem mais violência. Mulheres trans, mulheres negras, periféricas, né? São mais atingidas ainda, mas o feminicídio atinge todas as classes sociais, ele atinge mulheres brancas e não brancas, independente de poder econômico. Sim, independente de classe, independente de cidade ou meio urbano ou rural, Brasil afora, né? Nós não temos essa nichos onde ele vem acontecer mais do que em outros lugares, né? E eu acho que também é importante da gente marcar que esse contexto da extrema-direita, né, que potencializa mais violência, estimula o ódio, ele vem aprofundando, né, com que as violências se instalem, aconteçam e, por consequência, né, o feminicídio também seja ampliado, né, porque vai um pouco assim de legitimando, né, que as violências podem acontecer, né, que esse ódio pode ser disseminado e que está tudo bem, quando não está, e não é assim que deve ser, né? Então, isso vai criando uma conjuntura, né? Um terreno propício para que as violências se instalem, né? E por incrível que pareça, ainda a gente ouve falar, mas ela foi vítima de violência, mas o que será que essa mulher fez? Então, isso já é uma pergunta totalmente de uma mentalidade enviesada, né? Machista. Sim, totalmente enviesada, porque... De certa forma, está sendo entendido que, então, as mulheres fizeram alguma coisa e, por isso, elas merecem ser punidas. Que é uma inversão total. A vítima é vítima e não tem que estar sendo revitimizada, né?
com esse tipo de pergunta ou questionamento, ou mesmo quando a gente acompanha, né, alguma notícia ou casos sobre estupro ou violência sexual e abuso, o que ela estava vestindo, né, com que roupa ela tinha saído, sempre por onde ela estava andando, será que bebeu demais, como é que ela estava naquela rua escura, naquele horário sozinha? Não, né? Isso não é aceitável. Podemos andar por qualquer rua, deveríamos poder andar, né, por qualquer rua, em qualquer horário, sem ter medo e se sentir ameaçada de ser atacada, de ser estuprada, de sofrer algum tipo de violência ou de abuso. Exatamente. E quais são essas diferenças conceituais na ciência política, professora, entre o homicídio de mulheres e o feminicídio? Por que essa distinção é crucial? Foi um avanço, né, quando a gente começou a dar nome às coisas. Então, se dizer que as mulheres sendo mortas, isto é, enquadrado como feminicídio, nós estamos fazendo uma distinção para que a gente saiba exatamente quais casos e quantos casos eles acontecem e não vai cair na vala comum de um homicídio. Porque na medida que a gente consegue quantificar, né, e enxergar o tamanho do problema, a gente pode incidir e tentar reverter esses quadros através de políticas públicas. Então, quando se tinha lá um número X de homicídios e não se sabia exatamente o que era isso, uma caixa assim com muitas coisas que a gente não consegue enxergar o que tem dentro, né? Agora, quando essa caixinha separa e a gente dá o nome, não, isto é feminicídio. As mulheres estão sendo mortas em função do seu gênero. É diferente, né, de ter uma briga no bar e dali sair um homicídio, acontecer um homicídio. Não é algo eventual, né? Não é uma coisa de oportunidade, pura e simplesmente. Mas tem ali condições específicas onde isso está acontecendo. E por isso é importante ter nome, né? E chamar de feminicídio, para poder exatamente nós sabermos que tamanho é, e nós estamos vendo que é grande, né? 1.180 nesse ano, significa que 99 casos, em média, por mês, o que dá 3 por dia. 3 mulheres estão sendo mortas por dia. Por dia. E a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio representaram avanços significativos, mas quais as principais falhas nessa implementação e fiscalização, na sua opinião, professora? A lei, tanto uma como a outra, está ok. O que a gente tem de dificuldade é a sua, muitas vezes, implementação e o processo decorrente, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê não só do ponto de vista o punitivo, né? Mas também prevê todo um processo de educativo e pedagógico, né? Que esses homens agressores, eles devem passar por um processo punitivo e pedagógico. Em algumas cidades, essa estrutura não existe. O Poder Judiciário não tem condições ou não consegue ter, né, condições para fazer com que esse braço pedagógico, né, da lei, ela aconteça. Porque não basta a gente só ficar punindo. Claro que é importante, né, na medida que o fato acontece, que venha a haver a punição. Mas que a gente não fique só na punição, a gente tem que mudar práticas. Vamos a um breve intervalo e voltamos logo. Confira as notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Camilo Santana diz que deixará MEC em abril para atuar em campanhas. O ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, afirmou que vai deixar o cargo em abril para se dedicar à campanha eleitoral. Em entrevista à CNN Brasil em 3 de fevereiro, ele disse que pretende atuar nas campanhas de reeleição do presidente Lula e do governador do Ceará, Eumano de Freitas, também do PT. Camilo afirmou que não será candidato ao governo. O secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barquini, próximo ao ministro Fernando Haddad, seria o nome mais cotado para assumir a pasta, conforme o jornal O Globo. E as medidas protetivas de urgência e também a prevenção de novos casos tem sido um impasse?
Eu não tenho, assim, muitos dados sobre isso, porque eu não trabalho diretamente com isso, né? Mas o que a gente lê de outros estudos é que tem falhas no sistema. Às vezes tem falhas no interpretar, né? Se a medida protetiva cabe ou não, ou depois as mulheres abrem mão, em função, né, achar que tudo já passou o pior e que aí pode abrir mão dessa medida protetiva, ou às vezes a medida protetiva por falta de condições também. Ou ela acha que o pior já passou, né? Digamos que aquela ameaça imediata já não é mais, e aí ela acha que pode abrir mão e não pode, né? E às vezes volta e o ciclo se repete. Exatamente. Novamente. Ou às vezes demora para vir a medida protetiva, né? Às vezes ela chega tardiamente. E os seus estudos têm propostas a respeito de políticas públicas para esse enfrentamento ao feminicídio? O que a gente precisa, né, é que o poder público, ele efetivamente desempenhe o seu papel. Que ele faça esse enfrentamento com os instrumentos que ele tem e que chame a si, tome a si, né, a responsabilidade do que lhe cabe. Porque sim, tem a ver com um ambiente de violência no âmbito do privado, no âmbito do familiar, mas também outras violências que acontecem, né, que são no âmbito do poder público. Quando uma mulher chega numa delegacia para fazer alguma denúncia, né, e ela não é bem acolhida, ela passa por constrangimentos, isso é um péssimo sinalizador. E qual o papel da educação e da conscientização social na promoção da igualdade de gênero e até na prevenção da violência? Incidir nas escolas já desde pequeno seria, assim, a gente tem um programa, né, que na área da educação, que desde pequeno se fizesse essa conscientização sobre questões de gênero, sobre papéis de gênero, em vez das crianças na escola, os meninos vão jogar futebol e as meninas vão brincar de casinha e de boneca. Quando adultos usam rosa e os meninos usam azul. Todos vão se tornar adultos e eles terão que cuidar da sua casa. As meninas poderão jogar futebol também, se assim elas quiserem. Poderão usar as cores que quiserem Poderão também. usar as cores que quiserem. Então, esses papéis que desde pequeno, né, vai se encaminhando, isso vai formando a consciência dessas crianças que depois vão se tornar adultos, né, sobre o que são os papéis sociais e sexuais, e que se não tiver de acordo com o que acha que tem que ser, tem um potencial de violência que pode, né, acontecer aí. E de que forma o conservadorismo, tema de suas pesquisas, influencia o debate público e as políticas relacionadas aos direitos das mulheres atualmente, professora? É justamente esse ambiente, né, que eu comentei antes da extrema-direita, essa ideologia da extrema-direita, né, em que tem retrocesso, né, e a defesa, né, de retrocesso sobre direitos das mulheres, mas não só das mulheres, né, de grupos LGBTQIA+, por exemplo, que se avançou nos últimos tempos e que isso foi tomado como uma ameaça, que isso foi tomado, né, dentro da, entre aspas, ideologia de gênero, né, como algo ameaçador e que vai vir a desestruturar a família e o modelo familiar, e por isso tem que ser combatido. Isso é também um potencializador para violências. Isso é um potencializador para achar que as mulheres não devem ter autonomia, nem buscar a sua autonomia, que as mulheres devem continuar sendo subalternas, que as mulheres devem continuar sendo dependentes, especialmente dependência econômica, né, para ficarem subjugadas num casamento. As mulheres ainda acreditarem nisso. Não é que as mulheres acreditam, né? É todo um contexto social que leva elas a isso, né? Que achar que o casamento é a melhor saída, ou que elas têm obrigação de casar, elas têm obrigação de serem mães e terem filhos.
Então, esses modelos que vão sendo criados, né, de expectativa de como uma mulher deve se comportar ou de como uma mulher deve ser, e aí se foge a esse padrão, tem uma reação a isso, né? E às vezes uma reação violenta. Faz parte todo de um processo de socialização, né? Onde as mulheres vão sendo socializadas e os homens também de formas distintas, né? E tendo modelos a serem seguidos, e que esse conservadorismo, ele se constitui, né? Trazendo no seu bojo esses retrocessos e essas ameaças aos direitos que a gente achava que estavam consolidados, conquistados, com muita luta, né? E aí tem o papel do movimento feminista para ajudando nesses avanços, né? Que nenhum direito das mulheres eles foram ganhos de mão beijada, né? Foram fruto de muita luta. Voltamos à redação com a jornalista Letícia Castro, que traz mais notícias. Aprovada na Câmara a criação de cargos para o Ministério da Educação. A Câmara Federal aprovou em 3 de fevereiro a criação de 16 mil cargos no Ministério da Educação, outros 1.500 cargos no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Instituto Federal do Sertão Paraibano. A proposta segue para análise do Senado. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o texto permite ao governo expandir a educação no país, levando institutos federais a regiões que ainda não contam com o ensino superior. É por isso que a gente precisa de mais mulheres na política, sem dúvida nenhuma, mas mais mulheres na política alinhadas e que sejam defensoras dos direitos e da ampliação dos direitos das mulheres, né? Nós não precisamos de mulheres conservadoras que vão ajudar a nos causar perdas nos nossos direitos, né? Nós precisamos de mulheres nos espaços de poder, efetivamente levantando a bandeira dos direitos das mulheres e de ampliação desses direitos. Professora, e para encerrar nossa entrevista, quais são os desafios dos movimentos feministas atualmente na luta contra o feminicídio no Brasil, e também que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que a luta do movimento feminista, dos movimentos feministas, ele continua sendo em parte o mesmo, que é a ampliação dos direitos das mulheres. Agora nós temos que reafirmar direitos, né, que a gente achou que estava tudo ok nessa conquista, e nós temos que reafirmar esses direitos. Nós temos que pensar também por isso que a gente fala em feminismos, né, no plural, porque nós temos a diversidade de mulheres, e aí temos que ter lutas específicas, né, para esses grupos de mulheres, e que, ora, nós vamos estar, né, sob algumas bandeiras caminhando juntas, ora são lutas específicas. Nesse momento que a gente tem de conservadorismo avançando e de retrocessos nos ameaçando, nós temos que estar mais unidas do que nunca e mais atentas do que nunca, né? 2026 é um ano eleitoral, então é um ano que vai exigir muita atenção dos movimentos feministas em específico, né? Mas das mulheres em geral, para quem vamos escolher, quem serão as candidatas, quem nós vamos colocar nesses espaços decisórios, né? Quem serão nossas representantes, porque não basta ser mulher, nós temos que escolhermos determinadas mulheres que vão estar nos ajudando nessa luta, né? E não nos ameaçando ou nos tirando direitos. Obrigada. O Palavra de Professor agradece a participação da professora Maria Lúcia Moritz. Acompanhe agora a Dica Cultural com a jornalista Annelise Cáceres. O Porto Verão Alegre 2026 está com espetáculos imperdíveis. Durante o verão, a capital gaúcha transforma-se num grande palco a céu aberto, com espetáculos de teatro, comédia e performance para todos os gostos, de nomes consagrados a novas vozes da cena artística. Fique atento à programação pelo site portoverãoalegre.com.br. O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.